Amém? Senhor Jesus, irmãos, graças ao Senhor por mais uma comunhão, mais uma permissão do Senhor de estarmos aqui com esse encargo de cooperar com os demais irmãos. Estamos na segunda mensagem, onde o título é A Carta e o Ministério da Nova Aliança. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos suprir com essa comunhão. E o ponto do qual iremos ruminar em cima é 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2, 3 e o versículo 6. Amém? Gostaria de compartilhar com todos os irmãos essa porção da palavra. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos os homens. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 3, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa porção da palavra nos encoraja bastante e afirma para cada um de nós, aqui no versículo 2, vós sois a nossa carta. Quem nos avaliou, quem tem nos avaliado é o Senhor. Ou seja, o Senhor tem infundido a sua palavra em nós. E o nosso socorro deve ser de depender do Senhor, ter comunhão com o Senhor, de estar totalmente na dependência dEle. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e continuando, veja bem, irmãos, escrita em nossos corações. Veja bem, se o Senhor, ao crermos nele, Ele está escrevendo a sua porção, a sua vida em nós, nós devemos ser obedientes ao que o Senhor tem nos incumbido. Amém? Senhor Jesus, e no versículo 3 fala, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Senhor Jesus, então, irmãos, graças ao Senhor, que esse encorajamento do qual o Senhor tem dispensado para nós é para que essa palavra seja praticada, vivida entre nós. Ó Senhor Jesus, e a maneira do qual nós podemos confiar é porque a palavra garante para nós que é pelo Espírito do Deus vivente. Veja bem, não é uma ideologia, não é uma certeza de alguém, é pelo Espírito do Deus vivente. E Ele falou que ia escrever aonde? No nosso coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e o versículo 4 confirma, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, a certeza vem lá do alto, a certeza vem do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o qual temos confiança. Senhor Jesus, veja bem, irmãos, nós, se olharmos para nós mesmos, não temos capacidade, qualificação, e a qualificação da qual nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor garante isso em nós. Ele nos dá confiança. A palavra do Senhor nos dá esse refrigério, do qual nós podemos o quê? Confiar no Senhor. Senhor Jesus, vamos avançar aqui, vamos ler uma porção aqui em
Ezequiel, capítulo 11. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o livro de Ezequiel, capítulo 11. Senhor Jesus, vamos ler o versículo 17. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, diz-me ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio de um povo, dos povos, e os recolherei das terras para onde forem lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e retirarão dela todos os seus ídolos, detestáveis de todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um coração, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e vos porei dentro dele, tirarei da sua carne, ó Senhor Jesus, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos e guardem os seus juízes e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Senhor Jesus, veja bem, irmãos, aqui no versículo 17, a palavra nos encoraja bastante. A intenção do Senhor é ajuntar. O Senhor tem esse princípio de ajuntar o seu povo. Ó Senhor Jesus, no meio dos povos. Então, no meio de todos os povos que creram no Senhor, o Senhor quer juntar um povo específico, separar um grupo de pessoas. Senhor Jesus, e os escolherei. Irmãos, cada um de nós somos escolhidos do Senhor. Os irmãos creem que foram escolhidos pelo Senhor? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. O Senhor não deu Cristo para nós, que é a boa terra? E hoje nós devemos estar o quê, irmãos? Satisfeitos, alegres com essa vida da qual o Senhor tem dispensado a nós. Senhor Jesus, voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações, e dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Qual a intenção do Senhor para cada um de nós, irmãos? De dar um único coração, um único sentimento. Nós estamos aqui nesta noite com esse intuito, de ser um com todos aqueles que creram no nome do Senhor, daqueles que fazem parte dessa unidade, da qual o Senhor está instituindo dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e o Senhor deu uma incumbência para cada um de nós. Vai pôr dentro de nós o quê? Um espírito novo. Ele colocou dentro de nós, está fazendo isso, e vai tirar esse coração de pedra, e colocar dentro de nós um coração de carne. Senhor Jesus, nós já podemos dizer, irmãos, que ouvimos o batido no nosso coração quanto ao falar do Senhor. Senhor Jesus, isso é motivo de muita alegria para nós nessa noite, irmão, de saber que o Senhor está dispensando todo o seu viver a cada um de nós. E o versículo 20 afirma para nós, irmãos, para que andem nos meus estatutos e os guardem, os meus juízes. O Senhor quer que nós guardamos, que nós estejamos atentos. O Senhor não quer que nenhuma distração
frustre os seus planos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e além do mais, irmãos, e os executem. O Senhor não quer que apenas saibamos a sua palavra, mas o Senhor quer que nós também executamos a sua palavra. Senhor Jesus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós cremos que somos o povo de Deus, irmãos, o povo do Senhor, o povo que o Senhor anela. Ó Senhor Jesus! Então, para isso nós devemos prestar e dar tal confiança ao Senhor. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Isso é algo muito positivo, irmãos. O Senhor está dizendo aqui nessa porção que Ele quer nos ajuntar no meio dos povos. E Ele quer escolher, está escolhendo dentro desse povo pessoas, das quais somos cada um de nós. Senhor Jesus! E Ele quer que sejamos um só. E essa transformação, ela inicia de dentro para fora. O Senhor quer fazer essa transformação, nos transformar na expressão máxima dEle mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que possamos, irmãos, ou que sejamos essa expressão do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que tem uma finalidade, que nós, de fato, estejamos incumbidos em todo o falar do Senhor, nos seus juízos, e que o Senhor possa manifestar e transformar, e que tenhamos um coração sincero, cheios da vida do Senhor. Esse é o sentido do qual o Senhor espera de cada um de nós. Nós temos enfrentado dias difíceis, nós não temos visto seguranças em nenhum outro meio além do Senhor, do qual nós devemos o quê? Continuar invocando, clamando o nome do Senhor. Essa palavra tem sido um socorro para cada um de nós, e nós devemos dar graças a Deus por esses momentos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, queremos continuar nessa caminhada na dependência do Senhor, sendo transformados do nosso interior, sabendo que o Senhor tem essa unidade e Ele quer que tenhamos novidade de vida e que sirvamos os demais irmãos. Vamos ler aqui agora a parte do versículo 6, de 2 Coríntios 3. Vamos voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Amém? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Veja bem, irmãos, se olharmos para nós, nós não vemos suficiência nenhuma em nós mesmos. Por quê? Porque a nossa suficiência vem de Deus. E o versículo 6 conclui: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Senhor Jesus, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o sentido do Senhor nessa noite, irmãos, é que essa palavra venha até nós e nos supre com a sua vida, e que as distrações não tomem conta de nossa vida, mas que nós venhamos estar no foco do qual o Senhor requer de cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e que tenhamos comunhão com o Senhor, e que nós não ficamos como crianças agitadas, preocupados com as circunstâncias que têm ocorrido, mas que nós venhamos estar na dependência do Senhor. Senhor Jesus, porque Ele que tem cuidado de nós. Ó Senhor Jesus, vamos avançar aqui, irmãos. Senhor Jesus, vamos ler Salmos 51.
Senhor Jesus, versículo 10. Os irmãos querem um coração transformado? Quer tirar a parte de pedra e que o Senhor substitua com a vida? Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja bem, o Senhor quer que nós tenhamos tal confiança nele. Senhor Jesus, e a oração aqui é que para o Senhor criar um coração puro e que esse coração seja renovado. Senhor Jesus, e que tenha um espírito inabalável. Ó Senhor Jesus, nos dê esse coração, Senhor. Senhor Jesus, e que assim nós possamos avançar, irmãos, porque o Senhor, Ele espera que sejamos essas pessoas, que estejamos todos sendo transformados pela vida da qual o Senhor tem dispensado a nós. Essa palavra da qual nós estamos aqui nessa noite, desfrutando, irmão, quanto à carta e o ministério da Nova Aliança, ela quer que todos nós, ou que todos os irmãos sejam aperfeiçoados. Nós não podemos olhar simplesmente a circunstância de estarmos bem, mas olhar o contexto do qual o Senhor quer que todos nós sejamos cheios da sua vida. Senhor Jesus, e como bons ministros de Cristo, nós devemos olhar não apenas para nós, mas olhar para todos os irmãos, olhar com o coração do qual cabe todos nós. Senhor Jesus, Senhor, que nessa noite nós possamos ter esse encorajamento, irmãos, de ganhar toda a realidade do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 10, Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler aqui um versículo. Senhor Jesus, versículo 30, eu e o Pai somos um. Veja bem, irmãos, ó Senhor Jesus, aqui o Senhor está mostrando que Ele é um com o Pai. E se nós somos um com a vontade do Senhor, os irmãos creem que somos um com a vontade de Deus? Então que nós possamos, de fato, ganhar essa porção da palavra e viver essa realidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, de sermos um nessa unidade. Senhor Jesus. Então, irmãos, quanto às distrações, da qual falei no início, Senhor Jesus, tudo isso acontece, irmãos, para nos distrair do plano central de Deus, da vontade eterna do Senhor. Senhor Jesus, mas nós devemos ser aqueles que olham para o alvo firmemente, para aqueles que têm a sua meta naquilo que creu no Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar esse coração, Senhor. Ó Senhor Jesus, de continuar posicionados naquilo que o Senhor nos escolheu. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então que nós não percamos o foco, que nós sejamos pessoas que trabalhamos, temos famílias, temos os nossos afazeres, mas dentro de nós tem uma realidade. E a realidade da qual precisa estar dentro de nós é que o Senhor nos chamou um dia. E Ele tem nos comissionado através do Seu Espírito, tem escrito dentro de nós toda a Sua vontade. Ó Senhor Jesus, isso é motivo para ficarmos alegres, irmãos, ficarmos regozijantes. Veja bem, o Senhor no seu plano, designando toda a sua vida, todo o seu dispensar para cada um de nós. Nós vimos que no contexto dessa semana, o aspecto ali de Moisés, irmãos, Senhor Jesus, viu que a condição dele e viu o quanto ele empenhava por aquele povo, do qual o Senhor colocou para que ele conduzisse. E quanto a cada um de nós, irmãos? Os irmãos sentem conduzido pelos demais irmãos? Ou estamos sendo, conduzindo
os irmãos para que os irmãos possam reinar com o Senhor? Senhor Jesus, isso precisa queimar dentro de nós, irmãos. Saber que o Senhor tem um plano e esse plano está sendo revelado para nós e nós devemos cumprir cabalmente a vontade do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que de fato nós venhamos ser as pessoas que reverencia ou que valorize esse chamamento, que sejamos focados, agradecidos por ter sido chamados pelo Senhor. O Senhor, na verdade, está fazendo uma seleção entre muitos irmãos que creram nele e separando, chamando para fazer a sua vontade. Senhor Jesus, então ele nos selecionou e colocou dentro de nós o seu propósito. Senhor Jesus, as suas palavras. Os irmãos creem que as palavras do Senhor estão em nós e que elas são vivas dentro de nós e que jamais serão apagadas de dentro de nós. Senhor Jesus, e esse é um grande encorajamento para nós, irmãos, saber que o Senhor tem tido esse zelo, esse cuidado com cada um de nós. E nós devemos ser gratos ao Senhor por cada um dos irmãos que o Senhor comissionou e que está chamando. Ele requer que esse cuidado seja de cada um dos irmãos. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus, o livro de Efésios, capítulo 4, amém? Vamos ler o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus, nós devemos olhar para os irmãos e suprir os irmãos e ser suprido pelos irmãos para que todos nós chegamos a essa plenitude, de estar plenos da fé do Senhor. Senhor Jesus, e do conhecimento, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, essa unidade da qual o Senhor tem nos chamado é para que sejamos cada vez mais plenos do Senhor. Senhor Jesus, e que nós, na volta do Senhor, nós estejamos plenos da pessoa de Cristo. Ó Senhor Jesus, e o versículo 12 fala mais, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesses tempos, o Senhor está nos edificando e edificando Ele próprio. Ó Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, ela traz esse encorajamento para nós, para que nós não ficamos distraídos. Veja bem, quantas coisas têm surgido que distraem, ou que tira a atenção do que nós precisamos, do que supre vida para nós. Senhor Jesus, então que nós possamos pegar essa palavra, agarrar essas palavras da qual o Senhor tem dispensado a nós, focar no seu objetivo e não ficar distraídos. Que o Senhor possa nos dar sentimento como esse que estamos tendo nessa noite, de encorajar os demais irmãos. Que não só o conforto dos lares seja suficiente, mas que a palavra venha sempre estar nos renovando, mostrando para nós, dando encorajamento para os irmãos, que nós precisamos orar uns pelos outros, pelo mover do Senhor, para os irmãos que estão à frente desse trabalho, para os irmãos que têm empenhado em pregar o Evangelho em outros estados, em outros continentes, em outros países. Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, são meios de estarmos na direção que o Senhor quer, no caminho do qual o Senhor tem dispensado a nós. Senhor Jesus, então isso requer que os ministros, ou que esses que têm essa carta escrita, ou que o Senhor está escrevendo em nós, sejamos esses irmãos. O Senhor espera de nós, ou de cada um dos irmãos, que sejamos esse ministro da nova aliança. Veja bem, o ministro da nova aliança, como diz aqui no texto do qual lemos, irmãos, é muito claro para nós. Vamos reler um ponto aqui do qual nos encoraja.
e nos possibilita. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o versículo, queria enfatizar esse versículo com os irmãos, o versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja bem, se o Senhor tem empenhado, tem focado para que sejamos esses ministros, e hoje nós temos realidade disso, o que requer de nós é que pratiquemos a sua palavra. Amém? Senhor Jesus, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja bem, irmãos, essa liberdade aqui é a liberdade do Espírito. Ou seja, na experiência que tivemos essa semana, Moisés tinha ali uma comunhão face a face com o Senhor. Veja bem que quando ele acabava de ter comunhão com o Senhor e saía da sua presença, o seu rosto brilhava, cheio da glória de Deus. E quanto a nós, irmãos? Quando temos comunhão com as pessoas, com os irmãos, as pessoas veem esse brilho de vida em nós, essa glória de Deus, os irmãos veem esperança em nós. Ó Senhor Jesus, que nós possamos de fato, irmãos, ser ou ter essa expressão do Senhor. E o versículo 18 fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então veja bem, irmãos, o Senhor quer que isso aconteça conosco de quanto em quanto tempo, de glória em glória, o tempo todo. Senhor Jesus, então essa transformação ela está ocorrendo agora. Quantos irmãos estão recebendo essa ajuda? Quantos de nós estamos sendo supridos com essa vida? Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar, irmãos, fazendo, transformando, nos revelando, e que para que sejamos mais cheios da vida do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, espero que essa palavra possa nos encorajar, irmãos. Essa palavra possa nos dar direção e que nós possamos, é claro que os irmãos leram o contexto da semana, o tempo que a gente tem aqui não dá para pegar todos os pontos, mas foi de muito encorajador essa semana. Saber que o Senhor não mudou, desde outrora até o presente momento, nenhum dos seus planos. Ele requer que isso seja o quê? Praticado entre nós. Que nós também tenhamos esse coração de suprir e de ser suprido pelos irmãos. Amém? Jesus é o Senhor.